Então, para começar, vamos falar sobre porcentagem, né? Porcentagem e as previsões, tudo bem? Então, a primeira coisa é, o que é uma porcentagem, né? Eu acho que não deve ser nada de tão... alguém nunca deve ter ouvido falar, né? Acho que deve ser uma coisa relativamente conhecida. A porcentagem nada mais é do que uma fração, né? É uma fração de denominador 100. E vamos entender aí o que é essa fração, né? Acho que todo mundo sabe o que é uma fração, né? Só para a gente relembrar ali. Você pode lembrar, por exemplo, que você tem... se você tiver, por exemplo, 2 chocolates, certo? Tem 2 chocolates. Vai dividir para 2 pessoas, cada pessoa fica com 1. Agora, se você tiver um único chocolate e quer dividir com 2 pessoas, dá para dividir? Dá. Você vai fazer o quê? Uma fração desse chocolate. Você divide ele no meio e você vai ter a metade, certo? Metade, que é 1 dividido por 2. É a fração desse chocolate. Ah, eu quero dividir com 3 pessoas. Então a fração vai ser 1 dividido por 3. Perceba que o número menor sempre vai no numerador e o maior sempre vai no denominador. Agora vamos tentar entender essa porcentagem, né? Porque é uma fração, como eu disse, um denominador 100. Então, o artigo, o que o artigo informa para a gente? Ele informa o número de infectados, que eu vou chamar de I, são 66.501 pessoas infectadas, tudo bem? Até a data do artigo, né? Um artigo antigo. E o número de óbitos, que eu vou chamar de O, igual a 4.543 pessoas, certo? Então, qual que é a fração, né? Qual que é a fração de óbitos das pessoas infectadas? Ou seja, imagina que isso aqui é o meu conjunto, tudo bem? E aqui estão todas as pessoas infectadas. Dessas pessoas infectadas tem uma fração que veio a falecer, certo? Então, qual que é a fração das pessoas que vieram a falecer do total de pessoas infectadas? Então, como eu disse, é uma divisão, uma fração. Você sempre pega o primeiro número, o menor número, você põe no numerador, na parte de cima. Então, 4.543 mortes, né? Dividido pelo número de infectados, 66.501. Isso aqui vai ser igual a... trazer mais para cá o papel, né? Peraí. Isso aqui vai ser igual a 0,0683, né, aproximadamente. Então, como vira uma fração, né, percentual? Eu multiplico por 100. E então vai ser isso aqui vezes 100. Né? Vou andar aqui 2 casas, 1, 2, a vírgula vem para cá. Aproximadamente, né, 1, 2 casas, a vírgula vem para cá. 6,8%. Né? Então, 6,8% pode ser escrito também como 6,8 dividido por... Muito bem, galera, por 100, exatamente. 6,8 dividido por 100 é igual a 6,8%. Tudo bem? Então, entendemos a primeira parte, que é obter o valor percentual a partir dos dados informados, certo? Entendeu que é uma fração, né? Que é uma parte do todo, tudo bem? E aí, quanto que corresponde a essa parte do todo? Então, eu sempre faço uma divisão, né, da parte pelo todo, tudo bem? E com relação às previsões, né? Então, qual que é a diferença, né, de eu informar, né, a taxa, 6,8%, ou de eu informar o número, né, de óbitos? Se eu tenho um número de óbitos, né, por que eu preciso informar a taxa? Né? Qual é a diferença da taxa para o número de óbitos, né? O número de óbitos, pessoal, é uma informação que ela só pode ser usada hoje, né? Ou seja, no dia, né, na data que o artigo foi publicado, né? Porque durante todo o período, mais pessoas vão sendo contaminadas, mais pessoas venham acabar falecendo, e esse número vai mudando. Entretanto, esse valor percentual, se vocês pesquisarem hoje, ele está entre aproximadamente 6,5%, né? A gente percebe, e o número de mortos já está lá, né? Eu acho que na casa dos 20 mil, né? Então, assim, o número de mortos aumentou drasticamente, né, em relação ao que a gente tinha, mas o valor percentual ele está muito próximo do que era antes, né? 6,5 está 6,8. E quais previsões que eu posso fazer, né,
Então eu posso fazer alguma previsão utilizando esse valor percentual, né? Quais previsões eu posso fazer utilizando esse valor percentual? Por exemplo, hoje a gente sabe, né, que a taxa de letalidade, com base nesses dados, é claro, né, ela é calculada com base nesses dados que são coletados via exames, né? Então você examina as pessoas que estão infectadas. Vamos usar o dado do artigo, aproximadamente, certo? 6,8%, tudo bem? Esse 6,8%, né? Primeiro, uma pergunta. Vocês acham que isso é um número grande, é um número pequeno, né? Então, uma coisa que a gente pode perceber é que depende, né? Por exemplo, depende de 6,8% do quê, né? Então, se em relação a uma coisa grande, pode representar um número muito alto. Por exemplo, em relação, por exemplo, 6,8% do meu salário. É uma coisa muito pequena, porque eu ganho pouco, então 6,8% é um número pequeno. Mas, por exemplo, se você considerar 6,8% da população do estado de São Paulo, né? Estado de São Paulo, então aqui, lembrando que aqui é o número de óbitos das pessoas infectadas, né? Estado de São Paulo. Quantas pessoas temos no estado de São Paulo? Eu fiz uma pesquisa ali, verifiquei que aproximadamente, né, 44 milhões, né, são o censo aí, né, eu acho que é de 2019, o número já não está tão atualizado, a quantidade de habitantes no estado de São Paulo. Então, se você considerar que 20% desses habitantes, né, desenvolveram sintomas da Covid-19, né, que é a doença, então, quanto que é 20% de 44 milhões? Né? Então, você faz 44 milhões, né, vezes 20%, que é igual a 44 milhões, né, vezes, né, 20% é 20 dividido por 100, que é 0,2, né, que é igual a 8,8 milhões de pessoas, né? Então, um número grande, né? Então, se a gente considerar que 20% das pessoas podem desenvolver os sintomas da Covid-19 no estado de São Paulo, que tem 44 milhões de pessoas, eu teria aí 8,8 milhões de contaminados, né? Então, esse seria o meu número de infectados, né? Infectados igual a 8,8 milhões de pessoas. E aí, qual seria então, né? O quanto de pessoas que eu esperaria que viriam a falecer, né? Sabendo que eu poderia ter esse número de contaminados. Então, considerando que é 6,8% a taxa de letalidade, eu teria 8,8 milhões, né? Vezes 6,8%, que é 6,8 dividido por 100, que é igual a 0,068, que vai dar igual a 8,8 exponencial 6, né? Tá aqui, acho que dá para todo mundo ver. 8,8 exponencial 6 vezes 0,068, tá me dando aqui 598.400, ou seja, aproximadamente 600 mil pessoas viriam a falecer. É um número muito grande, né? Para você ter uma ideia desse número, a cidade de Jandira, né? Eu olhei lá o censo de 2010, né? O censo de 2010 tem aproximadamente 100 mil habitantes, né? Em 2010. Então, seria equivalente a morrer 6 cidades de Jandira inteira, né? Já pensou? Então, é muita gente. E aí, depois vamos agora para a terceira questão, falar assim, será que esse valor, né, corresponde a uma realidade? 6,8%, né? O que vocês acham, né? Entretanto, estimar a taxa de letalidade, né, ela depende de vários fatores, né? Por exemplo, da quantidade de pessoas que estão sendo testadas, né? Então, assim, será que todas as pessoas que contraíram a doença ou desenvolveram sintomas da doença, elas foram testadas? A gente tem conhecimento desse número? Então, a gente sabe que não, né? Sabe que os testes são caros, né? Como o mundo todo está usando, então existe uma demanda muito grande desses testes. Então, eles faltam, né, na maioria dos países. Então, a gente não consegue saber com exatidão a quantidade de infectados, né, no nosso país. Estima-se que, né, pegando os dados ainda do artigo, né,
que o número de infectados seja 5, 6 vezes maior do que aquele que a gente tem das pessoas que foram testadas, né? Então, por exemplo, no artigo eu tinha I igual a 66.501 pessoas infectadas, né? Se eu considerar, né, que nem todas as pessoas fizeram um teste, eu tenho um número 5 vezes maior, por exemplo, né? Então eu vou ter 66.000 vezes 5, 332 mil, né? Aproximadamente aí, né? Pessoas infectadas. Agora, se eu for calcular minha nova taxa de letalidade com base nesse dado, né? 332 mil, né? Então eu vou ter os mesmos números de mortos, né? O número de mortos, eu sei que também muita gente tem morrido e não tem sido testado, né? Então a gente às vezes não sabe se morreu por Covid-19, quer dizer, algumas pessoas morreram e você não sabe porque você não tem teste para todas as pessoas que morreram também, mas esse número ele é mais certo do que o número de infectados, né? Em relação ao número de infectados, a gente sabe que é muito maior. Então, vamos considerar agora os 4.543 mortes, né, os óbitos, pelas novas 332 mil pessoas contaminadas. Isso daqui vai dar, né, 332 mil, não é 4.543 dividido por 332 mil, né, vezes 100, aproximadamente 1,4%. Então, turma, assim, o artigo ele não pode ser escrito com, né, aqui com esses valores. A gente estima, né? Então você não pode fazer um artigo com o valor que você estima. Então você tem que ter realmente um valor verídico, pessoas testadas. Então, com base nas pessoas testadas, você tem essa taxa, tá? Mas com base no que a gente, por um bom senso, né, pelo entendimento que a gente tem, né, da situação do país, a gente imagina que esteja por volta disso daqui. E ainda é um número muito grande, né? 1,4 é um número muito grande. Essa questão da taxa de letalidade, ela depende de vários outros fatores, né? Também, por exemplo, se você faz no início da pandemia, por exemplo, né? Se eu for fazer logo no início, no primeiro dia de pandemia. Então, no primeiro dia, eu vou ter um número de infectados muito grande, né? Um número muito grande de infectados e um número de óbitos muito pequeno, né? Tipo, então, quando eu fizer, né, se eu fizer essa taxa no primeiro dia, né, considerando um número dividido por um número muito grande, né, vai dar uma taxa de letalidade muito pequena, né? De, sei lá, 0,0 1, 2, 3, 4, 5, 1 mais 6, 2%, por exemplo. Então, isso tudo tem muito relacionado, né, na qualidade dos seus dados, né? Para você ter uma informação que você pode considerar ou não verídica. Por exemplo, a gente vê hoje que nos Estados Unidos, aproximadamente a letalidade lá está em 1,7%. Né? Então, a quantidade de mortes lá assombrosa que a gente tem nos Estados Unidos, você tem uma taxa de letalidade muito menor que no Brasil, né? Significa o quê? Que tá morrendo menos pessoas lá? Não, tá morrendo mais pessoas, mas como eles estão testando mais, esse número está mais próximo da realidade, né? Um dos maiores especialistas no assunto, o matemático e epidemiologista o Adam Kursavsky, né? Ele leciona na London School of Hygiene and Tropical Medicine. Ele estimou que essa taxa, né? Essa taxa de letalidade, ela pode estar entre... ele estimou, né? Essa taxa é entre 0,5% até 2%. Né? É claro que, como eu disse, isso é muito complicado, depende de país para país, né? Existem vários fatores que influenciam. Não dá para aplicar a matemática assim ao pé da letra, né? Então, tipo, a gente precisa considerar os outros fatores, né? E era isso, pessoal. Acho que finalizei um pouco essa atividade que a gente fez, né? Que a gente falou. E